Olá, pessoal, aqui é Paula Daí para mais um bate-papo no Papo Net. Desta vez falando de inclusão, falando principalmente dentro do tema inclusão, nós vamos falar de acolhimento, que é uma das fases, eu diria, ou a primeira fase, ou a pior fase, sei lá, de quando a gente recebe uma notícia que a gente não esperava e muitas vezes não queria, e quase sempre não queria receber. Eu estou aqui com Lília Berzotto Zampolo, do Projeto Laços, tá? Que é um projeto que cuida exatamente dessa questão, de quando a pessoa sabe que tem um filho com alguma limitação, né? Com uma limitação, e o que fazer nesse momento, né? Que parâmetros? Geralmente na família você não tem parâmetros, não tem histórias anteriores com essas limitações, então aonde buscar isso? E pior, né? Em tempos de pandemia, que você já está no isolamento social, você já está com sérias restrições de contato físico, de poder abraçar, de poder ter um ombro para recostar a cabeça, como fazer isso nesse momento, né? Então, aí eu quero passar essa pergunta aqui para a Lilian. Lilian, o seu desafio está dobrado, né, agora, durante a pandemia, né? E conta um pouco de onde surgiu essa necessidade. A gente até sabe de onde surgiu, mas como surgiu essa solução para resolver essa necessidade que as pessoas têm num momento tão difícil? Bom, Paulo, em primeiro lugar, obrigada, né, pela oportunidade de conversar um pouco, de falar sobre esse projeto, de trazer um caminho aí para ajudar pessoas que estejam nessa situação ou que conheçam alguém que esteja nessa situação, né? O projeto Laços nasceu de uma necessidade que é muito clara para pais e mães que estejam sob a notícia, em especial, de que seu filho tem ou terá síndrome de Down. Então, você pode receber essa notícia em dois momentos específicos, né? Ou você está na gestação ainda, né? É possível você descobrir durante a gestação. Sim. Ou, às vezes, não tem nenhum exame que detectou na gestação e você fica sabendo logo ao nascimento da criança. E aí, aquele bebê que você estava esperando, que você projetou, cheio de planos, de repente não veio... Oi? Cheio de planos, né? E você não vem do jeitinho que você encomendou. Exatamente, né? O famoso bebê Johnson não veio exatamente daquele jeito, né? Nada contra Johnson. Nada contra Johnson, né? Mas bebê Johnson até aquele bebê, né? Sim. É um perfeitinho, modo perfeito, saudável, gordinho. Exatamente. Não que não seja, mas num primeiro momento não nos parece. Sim, né? É verdade. E esse aqui é o ponto. E daí... É o choque do desconhecido, né? Porque é uma coisa que você não tem ideia do que vai acontecer a partir daí. Sem dúvida. E daí você, né, tem aquele choque de receber essa notícia, se abre um abismo, né? Na maioria das vezes, ninguém vai receber isso com bons olhos, se abre um abismo, o medo do desconhecido, e você tem aquela informação técnica, né, dos médicos, dos profissionais da saúde, tem um pouco de informação, talvez, que você tenha da sociedade, ou de internet, de livros que você tenha. E, na verdade, você fala, e aí, né? O que vai acontecer? Como vai ser? Geralmente a pessoa entra num processo muito ruim, até mesmo depressivo, diante de toda essa situação. E daí entra a oportunidade de você conversar com pessoas que passaram por esse processo também, que também tiveram um momento de início dessa jornada, né? E que já superaram essa fase inicial, que estão num outro momento e que podem fazer esse acolhimento e mostrar, né, aquela história do copo que está pela metade, né? Você está num momento que você vê ele só no meio vazio, mas você pode enxergar ele meio cheio. Então, você precisa de alguém para te ensinar por onde você pode olhar para enxergar isso, né? E a gente entende que nada como os pais, né, que têm a propriedade de dizer exatamente o que é, como funciona, o que é você ter um filho com síndrome de Down, o que é você ter um filho com uma deficiência, o que é você conviver com a deficiência.
E porque com o tempo você aprende a olhar a deficiência de uma outra maneira, né? Questionar o que é a deficiência, o que é a perfeição, né? Olhar o mundo por um outro prisma. Então você tem um outro preparo, uma outra estrutura para acolher essas pessoas. E daí entra o nosso papel, né, em fazer esse acolhimento desses pais que estão diante dessa notícia. E é um acolhimento que ele pode ocorrer por telefone, por WhatsApp, por videochamada, da maneira com que a pessoa escolher, fora um tempo de pandemia, até presencialmente, sim, né? Exato, exato. E ele vai ser conduzido da maneira com que a pessoa queira também, né? É um momento mais voltado, primeiramente, para a escuta, né? Sempre respeitando o momento em que a pessoa está. Cada um tem um tipo de reação, reage de uma forma. A gente entende como é esse momento, mas cada um sente a sua dor da sua forma, né? Então, respeitando como que está sendo para aquela pessoa, o que aquilo significa, de que maneira, das maneiras que ela está reagindo, e sem nenhum julgamento diante disso, né? Aliás, a gente faz um curso para isso, né? Em que a gente trabalha muito as questões de qual que é o nosso verdadeiro papel, né? De que maneira, de fato, eu posso ajudar o outro. Onde entram essas questões que são muito óbvias, né? Não nos cabe julgamento, né? Tem questões que são muito óbvias. Esse curso é para os acolhedores ou também para os acolhidos? Não, é só para os acolhedores. Os acolhedores. Né? Então, assim, se eu quero ser uma mãe acolhedora, eu participo de um curso, participamos de um grupo, né? Sim, sim. E continuamente nos encontramos, trocamos informações, né? Sobre os nossos acolhimentos, nos fortalecemos nessas questões, para poder fazer isso de uma maneira melhor possível, né? Sim. E fazemos isso de uma maneira estruturada. Então, acho que isso é um grande diferencial, né? Esse acompanhamento ele tem a proposta de ocorrer aí, pelo menos no primeiro ano da criança, né? Que é um momento onde existem muitas dúvidas, né? É um momento onde você tem muitas ações a serem feitas, né? Então, fora o acolhimento emocional, tem algumas coisas relacionadas ao período de estimulação das crianças, né? Entender um pouco sobre isso. É lógico que o nosso papel aqui não é substituir o médico, né? O pediatra da criança, não é isso, né? Mas até de trocar informações assim do dia a dia, do lidar, do cuidar daquela criança, né? Então, às vezes tem dúvidas básicas, né? Às vezes a gente sabe que para uma criança com síndrome de Down, a questão dos estímulos, elas têm que iniciar o quanto antes, né? Então, uma criança com 1 mês, ela já pode estar fazendo fisioterapia. Então, e estímulos no dia a dia, na brincadeira, na interação com os pais, isso também é estímulo, né? Então, as pessoas às vezes pensam que estímulo é uma coisa que só os profissionais podem fazer com aquela criança, né? Uma coisa mais complexa. Não, o estímulo também é aquela sua interação, aquela sua brincadeira, aquele seu momento de carinho com seu filho também não deixa de ser um tipo de estímulo. Então, a gente também trata essas questões com os pais, né? Do dia a dia, das questões que eles podem fazer, atuando também para o desenvolvimento dos filhos deles. E assim, o que a gente vê, né, nesse momento da pandemia, em que as pessoas ficam isoladas, certamente para as pessoas que estão tendo a notícia nesse momento, ficou ainda um pouco mais penoso, né? Ela socialmente, gestantes são do grupo de risco, então não podem estar tendo aí, às vezes, um acompanhamento presencial de um amigo mais próximo, confidente, ou de alguém da família, para aquele acolhimento mais ombro a ombro, né? E então, certamente essas pessoas ainda sentiram mais esse momento, essa notícia. Então,
Aí eu acho que entra bastante do que a gente pode fazer por elas, mesmo à distância, mas o que a gente pode agregar em termos de acolhimento e um tipo de conforto emocional. Perfeito. Enfim. E me diga uma coisa, eu fico com uma dúvida aqui, com uma curiosidade. A faixa etária dos filhos desses acolhedores ajuda a amparar esses acolhidos, assim, deles verem, por exemplo, alguém já adolescente ou já adulto, com alguma autonomia, já com algum trabalho, eventualmente, ou cursando uma escola regular, coisa do tipo, ajuda com essas faixas, ou o trabalho é focado basicamente só no acolhedor, na pessoa do acolhedor? A gente tem pais acolhedores com diferentes faixas etárias, né? Em que há essa oportunidade também de você falar sobre o que tem mais lá adiante, né? Sim. Mas o que eu vejo é que é um processo da pessoa, ela tem etapas, né? Em que você pode ir nutrindo de informações sobre o contexto da síndrome de Down, né? Porque ela tem um período até ela ter a virada e enxergar que o copo ele está meio cheio, ele não está meio vazio, né? E aí essa construção a gente faz conjunta. Uma coisa que eu esqueci de citar é que a gente tem o cuidado de, a pessoa ela preenche uma ficha muito simples com algumas informações e a gente tem o cuidado de bater essa ficha com informações da pessoa, com informações do acolhedor, para que as realidades sejam o mais próximo possível. Sim. Então, por exemplo, eu descobri na gestação sobre o meu filho. Então, preferencialmente, eu vou acolher uma mãe que também descobriu na gestação. Há crianças que têm algum tipo de patologia associada, né, cardiopatia, que são as mais frequentes. Sim, sim. Então, preferencialmente, vai ser acolhido por um pai ou uma mãe que também passou por isso, né? Que sabe como são as questões de aguardar a cirurgia, passar pelo processo de cirurgia. Então, assim, a gente tenta cruzar algumas informações para que seja o mais semelhante possível, né? Essa empatia ocorra de uma maneira ainda até mais fácil pelas histórias. Porque os pais que são acolhidos, eles têm muita curiosidade, eles querem muito saber da nossa história também. Como foi para você? Como aconteceu? Então, eles também se identificam nessas questões, né? E daí, voltando para a sua pergunta, assim, o que a gente percebe? De momento, são de entender as necessidades imediatas daquela criança, né? E aí, elas demoram um tempo para perceber que esse bebê, na verdade, ele vai ser como qualquer outro bebê, né? Ele vai ter as mesmas necessidades de qualquer outro bebê. E aí a gente constrói isso com eles. E daí depois a gente vai construindo as outras etapas, né? De ver que essa criança também vai poder frequentar uma escola de uma maneira, de uma escola regular. Sim. Que ela vai requerer alguns cuidados extras, mas ela também tem capacidade de aprender como qualquer outra. Talvez num tempo um pouco maior do que outras, né? Mesmo porque ela vai estar num momento que ela já vai entender que, embora ela tenha síndrome de Down, como qualquer outra pessoa, ela tem as características dela. E não é porque ela tem síndrome de Down que tudo nela vai ser diferente, tudo nela vai representar atrasos. Tem pessoas que não têm, em determinados pontos, um atraso tão maior do que as pessoas típicas, né? Então, é uma construção, até ela chegar e conseguir ver lá na fase adulta, enxergar que essas pessoas hoje conseguem ingressar na universidade, conseguem ter trabalho, conseguem ter a sua própria independência, ter a sua vida, enfim. É uma construção. Quando está gestante ou com um bebezinho novinho, não dá para falar lá adulto ainda. É verdade. Então, é um processo. Ainda tem muitas batalhas para enfrentar, junto. né? Até chegar lá nesse ponto da guerra. Exatamente. As questões são desde... Mas meu filho vai, né? Assim, porque meu filho vai conseguir mamar, meu filho vai
conseguir falar, vai conseguir andar, vai conseguir se expressar, né? Chega a esse ponto. Sim. Mesmo porque, infelizmente, até por falta de convivência, e até porque a inclusão hoje ela não ocorre da maneira com que ela deveria, existe uma certa distorção da sociedade em relação à visão sobre essas pessoas, né? Enxerga-se uma incapacidade que não é real, né? Então, as pessoas se limitam a olhar só deficiências e tem muitos mitos nisso, né? Então, o que vai apavorando essas pessoas são mais os mitos. E aí, ao par que você começa a falar e fala do seu dia a dia, mas faz isso? Mas dá para ser assim? Mas, e daí chega a ponto da pessoa falar, mas então qual é a diferença, né? Então é muito legal essa construção, né? É muito satisfatório para a gente também. Eu várias vezes ouvi do meu filho, mas ele só tem um pouco de síndrome de Down, né? Ele não tem muito. Eu olho para a pessoa e falo, mas o que você acha que é síndrome de Down, né? Quer dizer, é um negócio que assim, você pega um pouco, pega muito, né? Você tem a síndrome de Down grave, a síndrome de Down não tem... Os graus, só né? Tem uma, né? Só tem uma. Existem 3 tipos, né? Mas só tem uma. Mas 97% é o mesmo tipo, né? E as outras duas também têm as mesmas características em termos, né? Só em termos clínicos que ela não é só em termos, né, genéticos lá que ela é diferenciada, né? Em termos físicos não muda muito. E é muito engraçado a gente ver isso. E às vezes, muitas vezes é a questão até da estimulação precoce que foi feita, da estimulação que foi dada, da atenção que foi dada, de como ele foi tratado a vida toda, né? E cada dia interfere, né? Todo indivíduo, todo e qualquer indivíduo, ele é resultado de genética mais ambiente. Sim. Né? Então, se você tem um ambiente favorável, a genética não muda, né? Se você tem um ambiente favorável, ele vai responder esse ambiente e aí entram as questões da inclusão, né? O quanto que a inclusão também favorece todo esse processo, né? Sim. Assim, eu tenho essa questão aqui em casa, né? Meu filho com síndrome de Down, ele é o caçula, né? E muitas vezes, nesses 20 e poucos anos, ele já tem 24 anos, eu me arrependi muito de não ter dado a mesma atenção para os 2 mais velhos que eu dei para ele, porque se eu desse a mesma atenção para ele, eu tinha 2 Einsteins aqui em casa, porque a gente deu muita atenção, a gente deu muito recurso, a gente ficou muito atento às necessidades deles, né? E os outros, como eles já, né, os ditos normais, né, dentro da média, a gente não forçou tanto as coisas, não foi tão exigente, não ficou em cima, né? E hoje eu me arrependo, eu falo assim, puxa vida, eu podia ter dado esse tratamento por igual desde o começo, desde o primeiro até o último. Verdade, a gente tem que se policiar quando tem mais filhos. Aprendido com o último a como é que tinha que ter sido com o primeiro. É verdade. Porque, na verdade, não é uma questão de você ter um filho com necessidades especiais, é uma questão de você ficar atento às limitações da pessoa, né? E todos nós temos limitações. Eu tenho limitações. Sem dúvida. Meu pai sempre falou para mim, você é canhoteiro. Ele falava canhoteiro, ele não falava canhoto. Você é canhoteiro, você não faz nada certo, né? Quer dizer, eu era um deficiente com meu pai. Nossa, eu sou um deficiente. Eu cresci com esse estigma, né? E eu lutei muito e acabei me destacando profissionalmente e na escola para dar um troco para isso, né? Porque eu era aí, pô, que coisa, como assim? Só porque eu não sei escrever com a mão direita, eu sou errado? Eu tenho alguma limitação? Não, vou superar essa limitação, né? E continuo canhoto até hoje e me dei relativamente bem. Assim, a gente tem uma oportunidade de olhar o mundo por um outro prisma, né? E é só aprendizado que tem, né? E é legal que isso é uma corrente, né? Não só nós pais, mas a família que está próxima, começa a olhar a deficiência de uma outra forma, os amigos, né? Então, assim, tomara que um dia a gente consiga fazer com que o mundo olhe também, né? A deficiência de uma outra forma,
e acho que isso só vai acontecer quando a gente realmente tiver uma inclusão efetiva. Eu diria que o mundo precisa olhar a limitação de uma forma menos limitada. Certamente, acho que esse é um grande começo. Tá ok. Lilian, foi um prazer aqui, mas já estamos no final aqui da entrevista, tá? Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação aqui. Gostaria de ver se a gente marca outros aí para falar sobre algum tema específico que você tenha em mente aí que a gente possa trazer para os nossos seguidores aqui, porque eu acho que é sempre importante falar de inclusão, porque quando a gente fica atento para as limitações das pessoas, de um grupo em especial que seja, a forma como a gente trata disso é uma forma que pode ser aplicada a todo tipo de limitação e a todo tipo de desafio que a gente recebe na vida, né? Porque a gente não precisa sofrer o acidente estatístico, né? Esse acaso de ter alguém com uma limitação maior do que o normal para aprender essas coisas. A gente pode aprender isso estando cercado de normalidades, vamos dizer assim. E é sempre um aprendizado, acho que é sempre um aprendizado importante para todas as pessoas, não só para um grupo de pessoas ou para outro grupo de pessoas. Eu acho que esse tipo de aprendizado serve para todo mundo, serve para a sociedade como um todo, né? Hoje nós vivemos muito essa questão da diversidade, essa questão da tolerância, essa questão da atenção à necessidade do outro, né? Tudo importa, né? Como tem esse movimento agora dessa semana aqui do Black People Matters, né? Eu acho que all people matters, todo mundo importa, né? Todos nós importamos, cada vida, né? Cada vida importa. E eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar sempre para romper essas barreiras e construir um futuro melhor. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade. Gostaria das suas considerações finais aí com o nosso pessoal. Bom, eu acho que assim, importante saber, né? A gente quer disseminar esse trabalho, então, se vocês souberem aí de alguém que está passando por essa necessidade de acolhimento. Vamos deixar o link aqui embaixo. Isso, a gente está aí à disposição para fazer esse acolhimento, né? E acho que muitas das considerações que eu gostaria de fazer aqui sobre a inclusão em si, você fez, né? Eu acho que se cada um que estiver ouvindo se permitir minimamente a ter um olhar um pouquinho diferente, vai ganhar muito aprendizado, né? Vai ajudar com um pouquinho só da sua doação, né? Se permitindo um olhar diferente para que o mundo seja muito melhor, né? Para que a gente possa efetivamente incluir as pessoas, olhar o outro, olhar as questões da diversidade, né, por um outro prisma e ver que essas pessoas também têm muito que agregar, né? Acho que o preconceito nos limita muito, né? Então, ter um olhar assim um pouco a favor da inclusão, acho que a partir do momento que você se permitir, facilmente você vai se convencer de que esse é o caminho. Perfeito. Obrigado, Lilian. Pessoal, obrigada a você. E assim a gente termina. Um abraço. E assim a gente termina aqui mais um bate-papo, aqui um delicioso bate-papo aqui no Papo Net, aprendendo coisas muito importantes, uma visão diferente, um olhar diferente para as limitações, para a realidade de cada um. E como eu sempre costumo dizer no final de cada bate-papo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em grupo, desde o começo, desde sempre, né? Saímos atrás dos mamutes em bandos, porque a gente trabalhava em equipe. E foi trabalhando em equipe, foi trabalhando com essa colaboração que criamos aldeias, cidades, estados, países e impérios. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem ferramentas para fazer essa colaboração de forma interativa, de forma imediata, sem limitações de distância, de fronteiras e até mesmo de idioma. Então vamos usar essas ferramentas que a gente tem agora para continuar construindo um futuro melhor, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que aceita melhor a diversidade e as limitações de cada um, né? E que potencializa
a capacidade que cada um tem, porque todos nós temos capacidade, não importa a limitação que nós temos, alguma capacidade nós temos, e é essa capacidade que nós temos que fortalecer. Ok? Então, muito obrigado, nos vemos no próximo bate-papo, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, curtir, não curtir, comentem, sugiram, proponham, façam perguntas, acessem o link aqui do Projeto Laços, que está aqui na descrição do vídeo, tá ok? E entre em contato com eles aí. Obrigado e até a próxima. Até mais.